Pode ser que você esteja atravessando um período em que faz tudo certo, trabalha com dedicação, economiza, planeja cada passo com responsabilidade, pensa antes de agir, evita riscos desnecessários, cumpre suas obrigações com dignidade e ainda assim a expansão não chega. O dinheiro entra, mas não cresce. As oportunidades aparecem, mas não se consolidam. A prosperidade parece sempre escorrer pelos dedos, como água que nunca se acumula. Isso dói. Dói porque você sente que está fazendo a sua parte. Dói porque parece injusto. Dói porque, no fundo, você começa a se perguntar se há algo errado com você. Existe uma dor silenciosa em quem sente que a vida não flui. Uma dor que quase ninguém vê. É aquela sensação de estar sempre em modo de espera, de viver em constante vigilância, como se relaxar fosse perigoso, como se confiar fosse ingenuidade, e aos poucos essa vigilância vai se tornando identidade. Você se acostuma a se proteger, a calcular, a guardar, a não se expor, a não dar demais, a não se abrir demais, e começa a chamar isso de prudência. Mas e se parte dessa prudência for medo disfarçado? A generosidade, muitas vezes, é tratada como um ato moral, como uma virtude ensinada por religiões ou por códigos sociais. Porém, ela é muito mais do que isso. Ela é um estado biológico de abertura. O Dr. Bruce Lipton explica que nossas células saudáveis vivem em cooperação constante. Elas trocam nutrientes, informações, sinais elétricos e químicos, a comunicação o tempo todo, a circulação. Quando uma célula entra em modo de defesa crônica, ela se fecha. E quando muitas se fecham, o sistema inteiro perde equilíbrio. A retenção excessiva no nível biológico cria adoecimento. A cooperação cria vida. Percebe a profundidade disso? Seu corpo prospera quando há troca, quando há fluxo, quando há comunicação, quando há confiança no sistema. E se a mesma lógica estiver atuando silenciosamente na sua relação com a prosperidade? Talvez em algum momento da sua infância você tenha aprendido que dar era perigoso. Talvez tenha visto seus pais perderem dinheiro. Talvez tenha ouvido frases repetidas com seriedade. Guarde, porque pode faltar. Não confie em ninguém. O mundo é difícil. Quem dá demais acaba sem nada. Essas frases não ficaram apenas na memória racional. Elas desceram para o subconsciente, viraram programação, viraram reflexo. Seu sistema nervoso passou a associar, dar com perder, compartilhar com risco, abrir-se com ameaça. E então, mesmo adulto, mesmo consciente, uma parte de você continua acreditando que reter é sobreviver. Neville Goddard ensinava que não manifestamos aquilo que desejamos de forma superficial. Manifestamos aquilo que assumimos ser. Se no fundo você assume que a vida é escassa, que nunca é suficiente, que é preciso segurar com força para não perder, essa identidade silenciosa molda suas decisões, molda seus gestos, molda sua vibração. Quem assume que sempre falta, retém. Retém dinheiro, retém elogios, retém amor, retém apoio, retém até sonhos, com medo de se frustrar. E talvez você nunca tenha parado para se perguntar: será que minha dificuldade em prosperar está ligada ao medo invisível de ficar sem? Não é uma pergunta para gerar culpa, é uma pergunta para gerar consciência. Porque muitas vezes você não está bloqueando a abundância por maldade ou egoísmo. Você está apenas tentando se proteger, tentando evitar a dor, tentando garantir que nunca mais vai passar pelo que já passou. Só que ao fazer isso, pode estar interrompendo o fluxo natural da vida. Abundância é movimento, é troca, é circulação. Quando você fecha as mãos com medo de perder, também fecha a possibilidade de receber. Quando fecha o coração para não se machucar, também reduz a capacidade de sentir alegria plena. Quando segura demais, o fluxo desacelera e o que era para crescer, estagna. Talvez hoje você esteja percebendo que sua retenção não nasceu da ganância, nasceu do medo, medo de faltar, medo de depender, medo de voltar ao ponto de dor. E esse medo
é compreensível. Ele tentou te proteger, ele te ajudou a sobreviver. Mas sobreviver não é o mesmo que prosperar. Sobreviver mantém você seguro. Prosperar exige abertura. E aqui está a provocação que pode transformar tudo. E se o que está bloqueando sua expansão não for falta de oportunidades, nem falta de esforço, mas excesso de proteção? E se a vida estiver esperando um pequeno gesto interno de confiança para começar a fluir de outra forma? Talvez você não precise fazer mais. Talvez precise apenas soltar um pouco, confiar um pouco, abrir um pouco, porque no fundo seu corpo escuta tudo o que sua alma sussurra. E se sua alma sussurra medo, sua biologia responde com contração. Mas, se ela começa a sussurrar confiança, algo dentro de você começa a relaxar. E quando o corpo relaxa, a mente enxerga novas possibilidades. Permaneça comigo, permaneça aberto. Porque, ao longo desta jornada, você pode descobrir que a verdadeira segurança não está em reter, mas em confiar na sua capacidade de continuar criando, de continuar gerando, de continuar recebendo da vida aquilo que vibra dentro de você. Há um mecanismo silencioso que pode estar operando dentro de você, sem que perceba. Ele se chama proteção excessiva. E, à primeira vista, parece virtude, parece maturidade, parece responsabilidade. Mas, quando observado com delicadeza, revela algo mais profundo, um sistema nervoso que aprendeu a viver em alerta. Generosidade não é sobre dinheiro, nunca foi, ela é sobre confiança interna, sobre a sensação íntima de que há continuidade, de que há suporte, de que a vida não vai simplesmente retirar tudo de você no momento em que você relaxar. Quando o cérebro entra em modo de ameaça, qualquer ato de doação, seja de tempo, atenção, energia ou recursos, pode ser interpretado como risco. É como se uma parte primitiva dissesse: se você entregar isso, pode faltar depois. A neurociência mostra que, quando vivemos sob estresse constante, ativamos circuitos de sobrevivência. O corpo libera hormônios ligados à defesa. O foco se estreita. A criatividade diminui. A percepção de oportunidades se reduz. Não porque elas deixaram de existir, mas porque o cérebro está ocupado demais tentando evitar perdas. Nesse estado, a vida é vista como território hostil e não como campo de possibilidades. Talvez você reconheça uma frase que parece sensata, mas carrega uma semente de escassez. Quando eu tiver mais, eu compartilho. Essa lógica soa prudente, parece responsável. No entanto, ela reforça uma mensagem interna poderosa. Ainda não é suficiente, ainda não é seguro, ainda não é o momento. E esse ainda não pode se repetir por anos, criando um ciclo invisível onde o suficiente nunca chega. Dr. Bruce Lipton ensina que nossas crenças moldam nossa biologia. Se você acredita que o mundo é imprevisível e que é preciso segurar tudo com firmeza, seu corpo organiza-se em defesa. E em defesa constante, não há expansão, apenas manutenção. O organismo humano prospera em cooperação. Células saudáveis trocam informações livremente. Elas não acumulam para si, elas participam de um sistema maior. Quando uma célula começa a agir isoladamente, priorizando apenas sua própria retenção, o equilíbrio se rompe. O mesmo acontece quando a mente se fecha em autopreservação contínua. Muitas vezes, essa retenção não nasceu em você. Ela pode ser herança emocional, histórias de perda financeira na família, momentos de escassez que marcaram gerações, vergonhas silenciosas que nunca foram curadas. A memória emocional atravessa o tempo. E o medo de ficar sem pode ter sido aprendido antes mesmo de você entender o que era dinheiro. Observe algo ainda mais sutil. A retenção não se manifesta apenas nas finanças. Ela pode aparecer na dificuldade de elogiar alguém com sinceridade, como se reconhecer o brilho do outro diminuísse o seu. Pode surgir na relutância em compartilhar conhecimento, como se dividir experiência fosse perder valor.
pode estar na resistência em oferecer tempo ou apoio emocional, como se isso fosse esgotar suas reservas internas. E há um ponto delicado que quase ninguém comenta. Quem não consegue dar com leveza, muitas vezes, também não consegue receber sem culpa. Receber se torna desconfortável. Surge a sensação de dívida, a necessidade de compensar, a ideia de que não se merece. Se dar é perder, receber passa a ser perigoso. O fluxo se bloqueia nas duas direções. Percebe como isso cria um ciclo? Você retém para não perder. Mas, ao reter, envia ao seu sistema a mensagem de que há ameaça. E ao sentir ameaça, o corpo se fecha ainda mais. Quanto mais fecha, menos percebe oportunidades. Quanto menos percebe oportunidades, mais confirma a crença de que é preciso segurar. É um ciclo silencioso, um ciclo lógico, um ciclo que parece prudente, mas que, no fundo, pode estar impedindo a prosperidade de encontrar espaço para se instalar. Você não está errado por ter aprendido a se proteger. Talvez isso tenha sido necessário em algum momento da sua história. Talvez essa estratégia tenha sido o que manteve você de pé. No entanto, estratégias de sobrevivência, quando prolongadas além do necessário, transformam-se em limites invisíveis. O que antes salvava, agora restringe. E se a vida estiver esperando apenas um sinal de segurança vindo de você? Não um gesto grandioso, não uma atitude arriscada, mas um movimento interno de confiança, um pequeno relaxamento, uma respiração mais ampla, uma abertura que diz, silenciosamente, eu posso compartilhar, eu continuo capaz de criar. Essa mudança começa dentro, sempre dentro. Durante muito tempo, fomos ensinados que dar é perder, que generosidade exige sacrifício, que compartilhar significa diminuir o que é nosso. Essa narrativa se instalou de forma tão profunda que muitas pessoas associam abertura à fragilidade. No entanto, quando olhamos com mais cuidado, percebemos que dar, quando nasce de um estado interno de inteireza, não empobrece. Ele declara continuidade. Quando você oferece algo a partir da carência, o gesto carrega tensão. Existe medo por trás, existe expectativa de retorno, existe uma tentativa silenciosa de garantir reconhecimento. O corpo percebe isso, a mente percebe isso, a emoção vibra nisso. Mas quando o gesto nasce de uma sensação de suficiência, ele carrega leveza. Não há cobrança, não há cálculo, apenas circulação. A intenção por trás do ato altera o estado neuroquímico. Emoções de medo e obrigação mantêm o organismo em defesa. Emoções de confiança e conexão ampliam a coerência entre coração e cérebro. Greg Braden fala sobre coerência cardíaca como um estado em que emoções elevadas criam alinhamento interno. Nesse estado, nossa percepção se expande. Enxergamos caminhos que antes pareciam invisíveis. Sentimos inspiração, sentimos criatividade. O segredo que quase ninguém percebe é simples e profundo. Abundância é fluxo. E fluxo exige circulação. Imagine um rio que decide guardar água apenas para si. Ele interrompe o movimento. A água deixa de correr. O que antes era vida se transforma em estagnação. O rio não seca porque doa. Ele se mantém vivo porque flui. É o movimento que o preserva. É a troca que o sustenta. O mesmo acontece com a energia emocional. Quando você retém excessivamente atenção, carinho, reconhecimento, recursos, cria uma sensação interna de estagnação. Não porque está fazendo algo errado, mas porque está interrompendo o movimento natural de troca que sustenta a vida. A microgenerosidade diária é uma forma sutil de reeducar o sistema nervoso. Pequenos gestos que comunicam segurança, uma escuta genuína sem pressa, um reconhecimento sincero do valor de alguém. A partilha de uma ideia que pode ajudar outra pessoa a crescer. São movimentos aparentemente simples, mas profundamente transformadores. Eles dizem ao corpo, há continuidade, não preciso viver em alerta. Joe Dispenza explica que, ao repetir um novo estado emocional, criamos novos circuitos neurais.
Cada vez que você escolhe agir a partir da confiança, ainda que em pequena escala, ensina ao cérebro que é possível existir fora do medo. Aos poucos, o antigo padrão de retenção perde força. A sensação de ameaça diminui. Surge espaço para criatividade. Surge espaço para visão. Generosidade, nesse contexto, não é estratégia para ganhar retorno. Não é moeda de troca com o universo. Não é fórmula mágica para enriquecer. É um treino interno de segurança. É uma declaração silenciosa de que você confia na própria capacidade de continuar criando, de continuar produzindo, de continuar recebendo. E algo curioso acontece quando o corpo se sente seguro. Ele relaxa. E quando relaxa, percebe oportunidades. Quando percebe oportunidades, age com mais clareza. E quando age com clareza, os resultados começam a refletir essa nova vibração. Não se trata de dar tudo, não se trata de se sacrificar. Trata-se de permitir que a energia circule sem medo constante de esgotamento. Porque o que sustenta a abundância não é o acúmulo rígido, é o fluxo confiante. Existe uma camada ainda mais profunda que pode estar influenciando sua relação com a abundância. Uma camada que fala sobre pertencimento, sobre vínculos, sobre lealdades invisíveis. Muitas pessoas, sem perceber, associam prosperidade a julgamento. Crescer pode significar se destacar, e destacar-se pode despertar memórias antigas de crítica, inveja ou exclusão. Em algum momento da vida, talvez você tenha aprendido que brilhar demais incomoda, que ter demais gera comentários, que prosperar pode afastar pessoas queridas. Então, o inconsciente cria um acordo silencioso. Se eu crescer demais, perco pertencimento. E como o ser humano valoriza profundamente o pertencimento, ele prefere limitar a expansão a correr o risco de se sentir sozinho. A generosidade, nesse cenário, pode se tornar um mecanismo de compensação. A pessoa doa excessivamente, ajuda além do que pode, diminui suas conquistas, tudo para evitar ser vista como egoísta ou superior. No fundo, existe culpa por prosperar, culpa por ter o que outros não têm, culpa por sair do padrão familiar. Essa culpa pode gerar autossabotagem financeira, gastos impulsivos que reduzem o patrimônio, decisões que impedem crescimento sustentável, projetos interrompidos antes de atingir seu potencial máximo, não porque a pessoa não seja capaz, mas porque uma parte dela acredita que crescer é perigoso. Imagine alguém que finalmente alcança a estabilidade e pouco depois encontra maneiras inconscientes de voltar ao ponto inicial. Como se houvesse um limite invisível dizendo, até aqui é permitido. Além disso, você se distancia do seu grupo. Essa dinâmica não é fraqueza, é lealdade emocional. Permita-se refletir com honestidade. Existe em você o receio de prosperar e enfrentar críticas? Existe medo de ser mal interpretado? Existe a sensação de que, se tiver mais, precisará se justificar? Neville Goddard falava sobre assumir uma nova identidade. Mas assumir uma nova identidade exige coragem para deixar para trás antigas definições de si mesmo. Exige permitir-se ser alguém que prospera sem culpa, alguém que cresce sem pedir desculpas, alguém que entende que capacidade financeira não define caráter. Separar identidade moral de prosperidade material é libertador. Ter recursos não torna ninguém melhor nem pior. Generosidade não é prova de bondade. E escassez não é sinônimo de humildade. A verdadeira generosidade nasce da abundância interna, da sensação de suficiência, da tranquilidade de quem não precisa provar nada para ninguém. Quando a abundância interna se estabelece, compartilhar deixa de ser compensação e passa a ser expressão natural. Não há necessidade de exagero, não há necessidade de se diminuir. Há equilíbrio, há coerência, há paz. Talvez parte do seu bloqueio não esteja no dinheiro em si, mas no medo de perder conexões, no medo de ser diferente, no medo de sair do lugar conhecido. Reconhecer isso não é trair suas origens, é honrar sua evolução.
E quando você se permite crescer sem culpa, algo se alinha por dentro. A generosidade deixa de ser defesa, a prosperidade deixa de ser ameaça, e o fluxo começa a se tornar mais natural. Se olharmos novamente para a visão de Bruce Lipton, veremos que sistemas vivos prosperam em cooperação e troca. O isolamento prolongado gera desequilíbrio. A retenção excessiva cria tensão. A vida, em sua essência, é interação constante. É dar e receber. É circular. Generosidade é sinal biológico de segurança. Quando você se sente seguro, compartilha. Quando compartilha com leveza, seu corpo entende que há suporte. E quando o corpo entende que há suporte, a mente relaxa. E quando a mente relaxa, enxerga possibilidades. Neville Goddard lembrava que assumir a identidade de alguém que vive em suficiência transforma comportamentos. Você passa a agir como quem confia, como quem sabe que pode continuar criando valor, como quem entende que a fonte não está fora, mas dentro. A abundância não responde ao medo disfarçado de prudência, ela responde à coerência interna. A confiança tranquila, a sensação de continuidade. Talvez seja o momento de olhar para dentro e perceber onde você está contraindo quando poderia estar confiando, onde está segurando com força quando poderia relaxar um pouco, onde o medo está se apresentando como responsabilidade excessiva. Visualize novamente suas mãos. Fechadas, elas não perdem, mas também não recebem. A escolha não é entre perder ou ganhar, é entre estagnar ou fluir. Prosperidade não é apenas o que você acumula ao longo dos anos, é o quanto você se sente seguro para deixar a vida circular através de você. É o quanto confia na sua capacidade de continuar criando, mesmo depois de compartilhar. Você não está quebrado, está em transformação, está ajustando crenças antigas, está reprogramando respostas automáticas. Está aprendendo que segurança verdadeira não vem da retenção rígida, mas da confiança viva. E talvez a pergunta mais importante não seja quanto você tem. Talvez seja quanto você confia, porque no fim, a abundância não é ter mais, é temer menos, é permitir que o fluxo da vida encontre espaço dentro de você. É abrir as mãos com serenidade e perceber que a fonte continua ali, pulsando, constante, disponível. E se hoje for o início desse novo movimento interno, onde reter deixa de ser proteção e confiar se torna sua nova forma de prosperar,